Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esses 2 dias? Como passaram, né, esse jogo aí da seleção brasileira, jogo dos reservas da seleção brasileira? Sobreviveram? Estão bem? Provavelmente, né, nessa sexta-feira aí vocês devem ter sextado. Bom, estou bem, sobrevivi a esse jogo, né? Não foi o melhor jogo que a gente possa ter esperado da seleção brasileira, mas a gente já vai conversar sobre ele. Antes, eu vou conversar com você sobre os 8 jogos, né? Dos 4 grupos aí que definiram os últimos classificados para a próxima fase da Copa do Mundo, né? As oitavas de final da Copa do Mundo. A gente tem as partidas do grupo E, do grupo F, do grupo G e do grupo H, o último grupo dessa Copa do Mundo. Meus queridos, é o seguinte, antes eu vou pedir pra você curtir, compartilhar esse vídeo, tá, com todos os seus amigos, falar, ó, é o seguinte, isso é uma análise lá bem legal sobre os jogos da Copa do Mundo, sobre esses últimos jogos da Copa do Mundo, então se você não viu o jogo por algum motivo, manda esse vídeo aqui pra essa pessoa e assiste também aqui, e aí você deixa a sua análise aí do vídeo no final, fechou? Nos comentários. Ó, meus queridos, vamos então conversar sobre o primeiro jogo da quinta-feira, né, que foi... Quinta-feira? Isso, não, quarta-feira, né? Que foi a partida entre Croácia e Bélgica, um 0x0 bem pobre, né, por parte de questão ofensiva da Croácia. Eu acho que a Bélgica propôs mais o jogo, até ficou mais próxima de fazer o seu gol do que a própria Croácia, mas pecou muito na última finalização, né? No terço final do campo, o Lukaku perdeu muitas oportunidades, a seleção também custou criar um pouco, quando criou, perdeu as suas oportunidades que foram, né, construídas ali. Mas eu acho que a Bélgica fica com esse saldo negativo da Copa do Mundo. É uma seleção que passa essa Copa apenas com 4 pontos conquistados, uma vitória, um empate e uma derrota. Um saldo negativo de menos um gol. Né, marcou gol apenas contra o Canadá, né, se eu não me engano, isso mesmo, marcou gol contra o Canadá, tomou um 2x0 do Marrocos e agora empatou com a Croácia. Foi uma Copa do Mundo muito ruim, mesmo no jogo contra o Canadá não era favorita e não foi, quer dizer, era favorita antes do jogo, mas no decorrer da partida não foi se concretizando esse favoritismo e merecia até sair com empate ou derrota contra o Canadá. Né, o Davis acabou desperdiçando o pênalti, o Courtois acabou pegando, mas a seleção da Bélgica se despede dessa Copa do Mundo precocemente e jogando um futebol muito ruim. Já a Croácia, que começou a Copa do Mundo um pouco ruim, na minha opinião, né? Acabou empatando com o Marrocos 0x0, uma seleção que não começou jogando tão bem assim. Já jogou bem contra o Canadá na segunda partida, vencendo por 4x1, e agora segundo um novo 0x0 contra a Bélgica. Croácia é inimiga do gol, né? Jogou 2 jogos, 2 0x0, é sacanagem. Mas merecida a classificação da Croácia, né? Ao invés da Bélgica. Acho que a Croácia, nesse saldo dos 3 jogos, fez jogos melhores do que o time belga. O Canadá perdeu novamente, né? Já estava eliminado da Copa do Mundo, mas perdeu novamente. 3 derrotas para o Canadá na Copa de 2022. Perdeu por 2x1 para Marrocos. Marrocos fez uma excelente fase de grupos, classifica para a próxima fase, né, para as oitavas de final, como líder do seu grupo, né, do grupo F. Ziyech En-Nesyri fez os gols do Marrocos, né? Ziyech é um cara e ele Nesyri é o outro jogador. E Aguerd fez o gol aí do Canadá. Deve ser Aguerd, né? Porque é francês. Mas enfim, fez o gol do Canadá. A vitória até que tranquila de Marrocos, né? O gol do Canadá saiu no primeiro tempo também, mas o Canadá não foi tão ofensivo, não incomodou tanto a equipe do Marrocos, que mesmo com o empate se classificaria e avança aí para a próxima fase em primeiro do grupo, né? Isso eu acho que é mais interessante a gente falar de uma seleção que a gente colocava como apenas coadjuvante ou saco de pancadas, se classifica na primeira colocação. Já no grupo E, aí é um grupo que eu gostei muito, não vou mentir para vocês. O Japão venceu por 2x1 a equipe da Espanha. Doan e Tanaka fizeram os gols japoneses, Morata fez o primeiro gol do jogo e o único gol da Espanha na partida. O Japão soube segurar muito bem a pressão da Espanha, né, depois da virada e construir aos poucos os seus gols. Né? Eu acho que isso é a principal virtude dos japoneses nessa Copa do Mundo. É uma seleção muito paciente e que sabe controlar as ações da partida quando não é favorita. Quando foi favorita contra a Costa Rica, aí não soube controlar muito bem as ações do jogo e acabou sendo derrotado pela Costa Rica na única finalização da Costa Rica na Copa do Mundo até então. Né? O Japão também classifica em primeiro colocado nesse grupo e quase que joga a Espanha aí para a terceira colocação, mas não deu, né? O outro jogo do grupo, a Costa Rica não conseguiu manter a vitória em cima da Alemanha.
A Alemanha que saiu na frente com o Gnabry, a Costa Rica empatou com o Tejeda, virou com Vargas, mas a Costa Rica não aguentou segurar, né? Logo em seguida já tomou o empate com o Havertz, tomou a virada com o próprio meia barra atacante da Alemanha, né? O Havertz fez o segundo gol dele no jogo. Havertz é difícil, mas o Havertz fez o segundo dele do jogo e 3-2 da Alemanha, e no final do jogo, Füllkrug fez o quarto gol da partida, o quarto gol alemão, definindo a vitória da Alemanha, mas a eliminação do time também nessa fase de grupos, né? Vence a Costa Rica, mas aquela derrota para o Japão, empate contra a Espanha, não foram suficientes para a equipe avançar para a próxima fase. É a segunda Copa do Mundo que a Alemanha está ficando na fase de grupos. Acho que o sinalzinho tem que ficar em alerta, mas na próxima Copa do Mundo, cara, com 42 seleções, vai ficar muito mais fácil para a Alemanha avançar para a próxima fase, então acho que nem vai ter tanto sinal de alerta aí em cima da seleção alemã. A Coreia do Sul hoje, né, venceu a equipe de Portugal 2-1. Ricardo Horta fez o primeiro gol do jogo e o gol do Portugal. E aí complica pra mim, né? Kim Yong-gwan fez o primeiro gol da Coreia e Hwang Hae-chan fez o segundo gol da Coreia, o gol da virada, definindo aí a vitória da Coreia nos 90 minutos, né? No finzinho do jogo, aos 45 minutos do segundo tempo, a Coreia fez o seu segundo gol. Gol esse que classifica a equipe para as oitavas de final, que vai jogar contra o Brasil, né? O Brasa. Mas é uma boa vitória, uma excelente vitória. Eu acho que a Coreia fez uma fase de grupos boa, merecia sim a classificação, merecia até inclusive mais do que o Uruguai, né, que foi a outra equipe desse grupo, e a Gana. É uma seleção, cara, equilibrada no sistema defensivo, no meio de campo, tem ali os seus altos e baixos, mas é uma seleção muito equilibrada e sabe atacar e defender com harmônico, assim, né? Você consegue ver a criação da equipe ofensiva. Gostei muito da classificação e vou gostar muito de ver Brasil e Coreia. Coreia até então não fez um jogo retrancado, né? Não fez um jogo esperando o adversário, pelo contrário, foi para cima, propôs o jogo nessas 3 partidas que disputou da Copa do Mundo. Avança com 4 pontos, né? A pontuação aí quase que mínima, mas com a positividade aí do saldo de gols, né? Fez mais gols do que o Uruguai. Uruguai esse que demorou, né, cara? Demorou pro Uruguai fazer gol, demorou pro técnico uruguaio colocar o Arrascaeta em campo, e aí pagou o preço. Eu não acho que o Arrascaeta seria o salvador da pátria, como não foi na última partida contra o Portugal, mas é um excelente cara, é um excelente atleta, e você não colocar ele, não contar com ele no seu plantel, aí você está descartando uma das suas principais cartas, né? Eu acho que o Arrascaeta dá uma mobilidade maior para esse time e demorou para o técnico uruguaio notar isso, né? Apenas no terceiro jogo da fase de grupos, né, com Portugal, com o Uruguai precisando de um milagre, ele coloca o Arrascaeta em campo, e o meia do Flamengo fez 2 gols, um aos 25, outro aos 30. O segundo gol, um belo gol de voleio, né, um chute rasante queimando a grama. E a Gana, cara, teve um pênalti para fazer ali no primeiro tempo, né? Um pênalti, na minha opinião, muito mal marcado. Não acho que deveria ter sido pênalti ali. Mas desperdiçou, o goleiro pegou. O Moché, acho que alguns chamam Moché, goleiro do Uruguai, pegou. E aí, cara, sentiu muito baque, né? No segundo tempo, a Gana até criou mais do que o Uruguai. Criou mais não, né? Criou, o Uruguai não criou no segundo tempo. Mas o primeiro tempo foi muito equilibrado, cara. Eu acho que um empatezinho no primeiro tempo seria mais justo, mas o Uruguai contou com a estrela do Arrascaeta para fazer os seus 2 gols, 2 únicos gols na Copa do Mundo do Uruguai, são de Jordan Arrascaeta. Depois eu falo do Brasil. A Sérvia perdeu por 3-2 para a Suíça. O Shaqiri fez o primeiro gol do jogo, Aleksandar Mitrovic fez o gol de empate e Vlahovic fez o segundo gol, né, o gol da virada para a Sérvia. Aí, Embolo fez o gol de empate para a Suíça e Freuler fez o terceiro gol para os suíços. Cara, foi um excelente jogo ofensivo da Suíça, foi muito interessante, né? A seleção não tinha tido uma partida tão ofensiva assim contra o Brasil, né? Porque foi com a proposta mesmo de empate, mas jogou bem. Não jogou muito bem, mas jogou bem sim. Para mim foi a melhor seleção desse grupo, questão de ofensividade. Se sai com empate no jogo do Brasil, teria garantido a primeira colocação desse grupo. Então, méritos da gente falar que a Suíça foi sim a melhor colocada, foi a melhor seleção desse grupo G, porque o Brasil, assim, se o Brasil joga com os titulares contra o Camarões, poderia ter vencido com mais tranquilidade, poderia ter vencido e com certa tranquilidade.
Não aconteceu, não entrou com os titulares, acabou entrando com os reservas. Então acho que como um todo, se a gente for pegar pontuação e exibição, a Suíça foi melhor que o Brasil nesse grupo G, tá bom? Acho que a seleção brasileira é uma seleção muito segura, e aí já vou engatar para falar da seleção brasileira, tá? Esse 1-0 não resume a Copa do Mundo da seleção brasileira. Eu acho que o Brasil é uma excelente seleção, é um dos favoritos para ser campeão da Copa do Mundo, evidentemente, mas você tem peças ali que não correspondem à mesma qualidade do time titular. Né? Você tem uma zaga que ainda bate muito a cabeça, você tem um meio de campo que não cria tanto assim, e o último terço do campo, né, a definição, sentiu demais. O Bruno Guimarães, para mim, desperdiçou as duas principais oportunidades da partida, né, uma bola de cabeça e um voleio dentro da área que chutou de uma maneira ridícula. Mas eu acho que, cara, a seleção brasileira está muito bem encaminhada. Né? Se a gente for pegar o time titular, se jogar todo mundo, né, se ninguém mais machucar, é uma seleção muito boa, uma seleção equilibrada, e vamos ver como vai ser essa próxima fase. Já Camarões, que venceu com o gol do Aboubakar aos 90 minutos, aos 46 minutos do segundo tempo, né? Cara, fez um jogo honesto, né? Espetou o Brasil quando o Brasil acabou cansando, sentindo o ritmo do jogo. E levou perigo, né? O Ederson fez um milagre no primeiro tempo e no finalzinho do segundo tempo não tinha o que fazer mesmo. Uma cabeçada certeira no cantinho para definir a vitória do Camarões. Foi a primeira vez na história das Copas do Mundo que o Brasil perdeu para um time africano, e foi a primeira vez, desde a sua primeira participação, né, que Camarões vence o terceiro jogo de uma Copa do Mundo. Então, assim, é uma conquista para os camaroneses. Né? Infelizmente a equipe não vai avançar para a próxima fase, vai sair mais cedo da Copa do Mundo, mas fica esse saldo positivo, né? Da primeira seleção africana ganhar do Brasil em Copas do Mundo, ganhar o terceiro jogo, né? Acho que é sempre importante a gente acabar ganhando o último jogo. Mas o Brasil, cara, não foi um jogo ruim, tá? Eu quero resumir desse jeito. Não foi um jogo ruim da seleção brasileira, dos reservas. Alguns podem se salvar ali. Né? A gente pode falar de uma ótima partida do Rodrigo, pode falar uma ótima partida do Fabinho, outra ótima partida do Gabriel Martinelli, mas outros jogadores foram muito abaixo ou não conseguiram mostrar a sua qualidade. Né? E a gente pode falar do Gabriel Jesus, do próprio Fred, que foram muito abaixo nessa partida. E do próprio Bruno Guimarães também, que desapontou. Eu acho que faltou entrar alguns titulares para dar ritmo. Cara, eles vão ficar quase uma semana sem jogar. Eu acho que poderia ter entrado mais alguns titulares para dar esse ritmo para o Brasil. E até sair com uma vitória, viu? Eu acho que se pressionasse mais um pouco, acabaria saindo com os 3 pontos, 100% desse grupo. Óbvio que é mais só um título só pro Brasil, só mais um rótulo pro Brasil nessa fase de grupos, mas é uma seleção muito equilibrada. É o pior ataque do Brasil desde 78, e eu acho que esse é o único ponto negativo que essa seleção tem. Falta criatividade, falta muita criatividade, e eu acho também, né, isso eu vou atrelar, obviamente, a ausência do Neymar dentro de campo, que é uma cabeça pensante que pensa diferente, que é diferenciado, que é um cara fora da curva, e então eu quero ressaltar esse ponto. Falta criatividade na seleção brasileira, mas muito porque o seu camisa 10, seu principal jogador, não está em campo, tá bom? Acho, inclusive, que o Rodrigo está pedindo para trás nesse time e tem que começar as oitavas de final como titular, porque com certeza Neymar nem Alexandro vão estar nas oitavas de final, talvez nem o Danilo. O Brasil pode acabar perdendo seus dois laterais esquerdos e ter apenas o Daniel Alves como o cara ali para a função da lateral direita. Bom, meus queridos, as oitavas de final vão ser tensas para o Brasil. A Coreia do Sul é um time muito perigoso, mas vamos ver como vai ser. Ficou um pouco mais fácil esse chaveamento lá de cá, e o Brasil pode acabar tendo uma semifinal contra a Argentina. Ai, meu Deus! Um abração, meus queridos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!